Meu cunhado confessou sentimentos por mim após comprarmos o vestido de noiva com a noiva dele. Devo contar para ela ou deixar que ele resolva isso? Estou perdida e precisando de conselhos. Ok, estou meio sobrecarregada, então vou começar dando um pouco de contexto. Estou com meu marido há 5 anos, estamos casados há 2. Desde o início do relacionamento, me tornei muito amiga do irmão mais velho dele, em parte porque sempre quis ter um irmão. Quando ele começou a namorar uma garota há cerca de 2 anos, fiz questão de garantir que ela soubesse que teria uma amiga em mim, já que somos as únicas mulheres da família, somos ótimas amigas agora e, desde que ficaram noivos há 3 meses, tenho ajudado no planejamento do casamento e fui convidada para ser madrinha. Fomos comprar o vestido hoje e foi muito divertido, tomamos brunch, bebemos algumas mimosas, encontramos o vestido e fomos para a casa dele celebrar. Acabei ficando sozinha na cozinha com meu cunhado um pouco depois de estarmos lá e ele disse que precisava me contar, porque isso estava o incomodando. Eu estava um pouco alterada e confusa, mas não esperava de forma alguma que ele dissesse o que disse. Eu acho que tenho sentimentos por você há alguns anos e nunca consegui te contar, só precisava saber se você já sentiu mesmo. Eu congelei completamente e apenas balancei a cabeça. Eu disse a ele que não, nunca pensei nele de nenhuma outra forma além de amigo e irmão, e nunca pensaria. Antes que ele dissesse qualquer outra coisa, eu corri de volta para a noiva dele e as outras meninas que estavam lá e discretamente disse a ela que estava naqueles dias e não estava me sentindo bem, que alguém viria me buscar e que eu voltaria logo para continuar o planejamento do casamento. Ela não pensou nada disso e eu chamei minha melhor amiga para vir me pegar. Ela me deixou em casa, meu marido está trabalhando agora e não há dúvida de que vou contar a ele assim que ele chegar em casa. Mas eu realmente não sei o que fazer a partir daqui. Eu conto para a noiva dele, faço ele contar a ela, deixo isso pra lá, faço meu marido conversar com ele? Alguém já passou por algo assim ou tem algum conselho? Qualquer conselho é bem-vindo. Atualização, 1 dia depois. Obrigado a todos que ajudaram a acalmar minha mente apavorada após meu post original. Eu não queria dizer ao meu marido precisamos conversar enquanto ele ainda estava no trabalho e fazer ele entrar em pânico, então ter um pouco de tranquilidade daqui foi realmente útil. Também notei que muitas pessoas pediram uma atualização, então aqui está uma que até me surpreendeu. Não foi exatamente a explosão devastadora que a maioria das pessoas achava que seria. Meu marido chegou em casa e ele imediatamente soube que eu estava com algo na cabeça. Expliquei tudo e ele ficou furioso com o irmão dele. Felizmente, ele me deu um abraço e eu desabei em lágrimas por causa do estresse. Ele me garantiu que eu fiz tudo certo e que não foi minha culpa. Depois disso, ele foi ligar para o irmão e dizer que sabia o que tinha acontecido e queria conversar com ele em particular. Acontece que o irmão dele e a noiva já estavam a caminho da nossa casa para conversar sobre isso. Assim que as outras meninas saíram, não muito depois de mim, meu cunhado contou tudo para ela. Primeiro ela deu um tapa nele, o que foi merecido. Mas depois que conversaram e ele prometeu que os sentimentos dele por ela eram genuínos, ela disse que ele precisava se desculpar comigo e com o irmão dele, e depois eles poderiam seguir a partir daí. Então, eles vieram até nossa casa, ele e meu marido conversaram, enquanto eu conversava com a noiva dele. Nós duas choramos e conversamos por cerca de 1 hora. Eu prometi a ela que nunca tive nenhum sentimento por ele e que não fazia ideia de que ele tinha algum por mim. Aparentemente, ela o pegou olhando para mim em uma viagem de família uma vez e achou que talvez ele tivesse alguma atração por mim, então, embora isso tenha sido ruim, ela sentiu algum alívio por não estar louca por pensar nisso. Ele admitiu que ela estava certa e que achava que os sentimentos dele, em algum momento, surgiram por ciúmes de que o irmão mais novo estava mais adiantado na vida do que ele, e ele atribuiu isso a mim de certa forma. Isso era algo novo para ele, como irmão mais velho, e eles realmente não se comparavam muito quando cresceram, já que seguiram caminhos bem diferentes, eram como maçãs e laranjas. Mas agora havia uma competição percebida em um campo de jogo mais parecido. Os sentimentos já haviam diminuído, mas quando ela chegou em casa dizendo que encontrou um vestido, ele sentiu a necessidade de se abrir e desejava ter falado isso de outra forma ou ter trabalhado isso com ajuda antes, para entender realmente o que eram esses sentimentos antes de fazer toda essa confusão. Eu não sei sobre tudo isso, mas acho que posso entender com uma cabeça mais clara. Quero dizer, se o complexo de Édipo pode ser uma coisa, então eu posso ver ele tendo sentimentos complexos que se manifestaram como atração, mas que não afetaram o amor dele pela noiva. Isso tudo aconteceu em uma noite e ele estava visivelmente angustiado por isso, então eu acharia difícil acreditar que ele poderia inventar uma história inteira assim, então estou inclinada a acreditar nele. Assim que meu marido e o irmão dele voltaram para a sala, meu cunhado parecia um cachorrinho que acabará de se meter em encrenca. Também parecia um pouco machucado, mas eu não questionei. Todos nós conversamos, e ele se desculpou por me colocar nessa situação. Onde isso acabou, o casamento deles está em pausa privadamente enquanto eles tentam descobrir quais serão os próximos passos. Felizmente, não havia nada reservado e nenhuma data havia sido enviada. Nós havíamos ido procurar vestidos de noiva só para ter uma ideia, e foi pura sorte ela ter se apaixonado por um vestido. Eles vão fazer terapia de casal para decidir se e como podem superar isso. Existe um amor claro entre os dois.
As coisas serão tensas, mas acho que ele sente remorso genuíno e minha possível cunhada diz que não guarda rancor de mim, se eles seguirem em frente, ainda adoraria me ter como madrinha se eu estiver disposta. Meu marido e o irmão dele têm um trabalho sério a fazer no relacionamento deles, e minha amizade com meu cunhado nunca será a mesma, mas vamos ver o que acontece daqui para frente. Nós também concordamos em manter isso entre os 4. Mas eles serão honestos sobre estarem fazendo aconselhamento pré-marital antes de marcar datas ou planejar completamente. Vi muitos comentários dizendo para eu ficar calada e que nenhum mal foi feito. Embora eu entenda o ponto de vista de vocês, eu simplesmente não conseguia imaginar esconder algo assim do meu marido. Especialmente se saísse depois, e ele descobrisse que eu omiti. A confiança é fundamental na nossa parceria e até mesmo uma omissão parece uma traição a isso. Claro, eu sabia que isso poderia explodir se eu contasse, mas a culpa seria do meu cunhado, não minha. Ele teve total controle sobre o que me disse. Obrigada a todos que me ajudaram a passar por aquele momento assustador sozinha. Comentário relevante. Eu adoraria saber as coisas sutis que você fez com ele todos esses anos. Você nunca flertou com ele de nenhuma forma? O cara tirou confiança de algum lugar para tentar algo. Não foi como se ele tivesse feito a pergunta de forma confiante, ele se atrapalhou todo. E não, eu nunca flertei com ele. Eu o provocava, do mesmo jeito que toda a família dele faz, eles são esse tipo de família, e depois de mais ou menos um ano, comecei a entrar na brincadeira. A única coisa que eu fazia que o resto da família não fazia era beber com ele com mais frequência, basicamente porque somos os únicos que gostam de tomar shots e temos a mesma preferência de bebida. Eu jamais pensei em flertar com ele em nenhum momento do relacionamento. Atualização, um dia depois. Eu queria responder a algumas respostas comuns que venho vendo aqui e dar uma atualização. Para todos que me disseram para não contar para ninguém ou dar um perdão, isso nunca foi uma opção para mim. Meu marido e eu somos uma equipe e não mantemos segredos, apenas surpresas. Foi algo que acordamos antes de nos casarmos. Se eu não tivesse contado a ele e isso saísse depois, seria como se eu estivesse mentindo para ele. Eu não fiz nada errado e sei que meu marido me apoiaria, então isso simplesmente não era uma opção que eu estava disposta a considerar. Para todos os comentários dizendo que eu destruiria várias famílias, não fui eu quem confessou os sentimentos. Ele abriu essa caixa de Pandora, e não é minha responsabilidade manter isso em segredo. Se isso acabasse destruindo o relacionamento dele ou a família dele, a culpa seria toda dele. Não minha. Houveram muitos outros temas comuns, mas esses 2 foram muito prevalentes e eu queria esclarecer. Agora, para a atualização, meu marido ligou para o irmão hoje e perguntou se ele queria ir a um dos bares favoritos deles assistir ao jogo, algo que era bem comum para nós 4 fazermos antes de tudo isso. Meu cunhado ficou surpreso, mas aceitou. Pouco depois, a noiva do cunhado me ligou e perguntou se ela poderia vir aqui enquanto eles estavam fora. Ela foi honesta e disse que poderia ser meio estranho, mas que costumávamos fazer isso e que a gente poderia pegar um quebra-cabeça ou assistir a filmes. Ela queria saber se eu estava disposta a continuar fazendo isso enquanto ambas estivermos confortáveis, enquanto eles resolvem as coisas, para que nosso relacionamento não se deteriore. Isso significou muito para mim e eu disse claro que sim. Todos nós concordamos que eles, meu cunhado e a noiva, começariam a ir a uma terapia de casal o quanto antes, e meu cunhado iria sozinho também. Até que eles conseguissem entender melhor quais eram os sentimentos dele e qual o plano deles, não vamos mais nos reunir os 4 e eu não ficarei mais sozinha com meu cunhado. Minha possível cunhada é uma das pessoas mais equilibradas que já conheci, e muito gentil. Meu cunhado costumava ter muitas barreiras, mas ela as quebrou de maneira muito natural, e isso é muito fora do caráter dele. O pedido de casamento dele para ela foi muito bem planejado e pensado, e ele fez tudo com muito carinho e com detalhes que eram perfeitamente a cara dela. Ele escolheu um traje, a aliança perfeita, até o cobertor no cenário era da cor favorita dela, um detalhe que ele fez de propósito, e ele ainda conseguiu trazer os pais dela que moram a horas de distância. É claro que ele a ama. E eu realmente não acho que, mesmo que eu tivesse dito sim, ele teria deixado ela para ficar comigo. Não que isso fosse uma opção. Eu realmente vejo um caminho à frente para eles e para todos nós. Estamos todos comprometidos em encontrar o melhor resultado para todos os envolvidos. Meu casamento está sólido, e já temos nossa consulta de terapia de casal agendada em breve, então vamos dar uma olhada com uma opinião externa, mas eu não estou preocupada. Eles vão fazer uma consulta com um terapeuta da mesma prática em apenas alguns dias. Obviamente, não será uma solução rápida e suave, já que isso foi um grande erro, mas estou muito mais otimista do que muitos comentários aqui e queria compartilhar isso. Comentário relevante. Sua futura cunhada é patética por continuar com esse homem. Isso é tudo o que eu vou dizer. Eu não acho patético dar tempo para decidir o que fazer, até mesmo para uma situação complicada como essa. Do jeito que ela está vendo, ela pode sair e ninguém a culparia, e ela não se culparia. Mas ela o ama e, por si mesma, quer tirar um tempo para entender melhor a situação antes de tomar a decisão de ficar ou sair. Ela estava planejando um futuro com ele, se simplesmente sair imediatamente, vai passar por muita turbulência interna e provavelmente vai ficar se questionando sobre o que aconteceria se tivesse tido mais paciência.
Se ela fizer algumas sessões de terapia e decidir sair, ela se sentiria mais confiante em sua decisão. Essa é a escolha dela. Você pode achar patético, mas foi o que ela decidiu ser o melhor para ela. Atualização, 3 semanas depois. Esta provavelmente será minha última atualização sobre essa história. Desde que isso aconteceu, conversamos, e meu cunhado explicou alguns de seus sentimentos conforme foi entendendo, graças a muita introspecção e terapia. O lado positivo de tudo isso é que ele está dedicando um tempo necessário para lidar com seus sentimentos e mecanismos de enfrentamento. Ele nos enviou uma mensagem em grupo para pedir que conversássemos juntos. Era principalmente para falar comigo, mas ele não queria deixar nenhuma área cinzenta daqui para frente. Resumindo, ele se desculpou comigo pela posição em que me colocou. Depois de algumas sessões de terapia discutindo seus sentimentos mais profundos, ele percebeu o quanto temia mudanças, mesmo quando eram positivas, e, francamente, seu medo de um casamento fracassado. Ele era mais velho e entendeu muito mais sobre o divórcio dos pais do que meu marido, e não percebia o quanto isso o impactou, pois havia reprimido tudo. Meu marido e eu nos conhecemos antes de meu cunhado conhecer sua noiva e, no início, ele sentiu uma atração por mim. Mas afastou esses sentimentos porque, obviamente, eu estava com o irmão dele. Quando ele conheceu sua noiva, ele realmente se apaixonou por ela, e todos sabíamos disso pelo jeito como ele agia. Esse cara, que geralmente era teimoso e fechado, simplesmente derretia por ela. Ele mudou muitos hábitos, para melhor, por ela e por seu futuro. Ninguém questionava se ele amava, e ele estava muito animado para pedi-la em casamento, embora soubesse que estava nervoso com essa grande mudança de vida. Quando saímos para comprar vestidos e voltamos um pouco animadas e alegres, ela simplesmente se empolgou falando sobre detalhes e ideias do casamento, e ele ficou sobrecarregado. Então, tomou alguns shots, não dizendo que foi uma boa escolha, mas foi a que ele fez, e, quando saí, como alguém a quem ele já tinha recorrido para conforto ou conselhos mais de uma vez, ele simplesmente explodiu e disse o que disse. Ele tinha tantos pensamentos passando por sua cabeça que não posso dizer que estou brava com ele pelo que aconteceu. Quando fiquei noiva, por mais que amasse meu marido e por melhor que nosso casamento seja agora, tenho que admitir que tive algumas reflexões tardias sobre como seria a vida de casada, porque essa é uma decisão que não deve ser tomada levianamente. Ele foi extremamente sincero em seu pedido de desculpas e sentia tanta vergonha de seus pensamentos e ações que estava quase chorando. Quando seu irmão o abraçou, ele desabou. Eu também o abracei, e ele não parava de nos agradecer por não simplesmente mandá-lo se ferrar. A noiva dele se juntou a nós depois da conversa e disse que, embora ainda esteja tendo dificuldades em confiar nele e que não vão mais se casar no cronograma planejado, ela não vai deixá-lo, contanto que ele continue trabalhando seus sentimentos e lidando com suas emoções em relação ao casamento. Eles estão fazendo terapia de casal e cada um também está fazendo terapia individualmente, e acho que todos vemos um caminho à frente, sabendo que não será fácil. Nos meus posts anteriores, muitas pessoas achavam que meu cunhado estava inventando isso para sair do relacionamento e que teria jogado tudo fora por mim. Podem me chamar de louca ou ingênua, mas não vejo dessa forma, e ninguém mais envolvido vê também. Consideramos essa possibilidade e a descartamos. Agradeço o carinho que muitas pessoas demonstraram por mim e por minha futura cunhada, e continuaremos cuidando dela e do meu cunhado enquanto eles enfrentam isso juntos. Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, isso ajuda a continuar trazendo mais vídeos.